Paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos. Nesse capítulo, onde nós, hoje está baseada a nossa lição, que está do capítulo 15 ao 20. Vamos pegar alguns versículos que servirão de base para que possamos estar estudando, que possamos estar trazendo maior clareza do nosso estudo. Nós começamos em Gênesis 12, onde retrata o chamado de Abrão, que até então ele era Abrão. Daqui para frente é que Deus vai mudar o nome dele. É tremendo. E a essa altura, chegando no capítulo 15, podemos perceber que aqui o relacionamento entre Deus e Abraão fica mais sério. Se aprofunda mais, fica mais estreito. Porque agora Deus chama Abraão para uma aliança. Chama para uma aliança. Já eu falo aqui acerca do chamado, acerca do chamado, acerca do pacto e da execução, do pacto. Então, Deus chamou Abraão, também o Senhor escolheu Abraão, escolhe ele, chama ele, e agora também lhe faz promessa, e além disso, da promessa, também terá que se cumprir, terá que efetuar, terá que acontecer, terá que realizar. Não foi só apenas o chamado, mas agora é aliança, o pacto que é feito para que Abraão possa cumprir com o combinado. E qual é o combinado? Deus manda Abraão sair do meio da parentela, ir para outra terra que o Senhor mostraria, e faria ele o quê? Pai de multidões. Então, o que foi que nós falamos esses outros dias aqui? Quem lembra o que foi que eu falei? O chamado, aliança, e o que mais? A execução. Deus chamou ele para uma missão. Ele teria que realizar esta missão. Não é só a gente ter o chamado. Não é só você saber que Deus te escolheu. Não é só a gente saber que Deus tem uma promessa. Mas nós temos que fazer acontecer. Como fazer acontecer? Porque se o Senhor nos chamar, se Deus nos dá um chamado, nos dá a oportunidade da gente servir em uma missão mais específica. Mas se a gente não se posicionar, será que isso vai acontecer? É verdade? Porque Deus, quando chamou a Abraão, Deus estabeleceu o quê? Ele estabeleceu condições. Ele impôs condições. É de maneira condicional. A promessa de Deus em nossas vidas é de maneira condicional. Deus faz a promessa, mas eu tenho que fazer acontecer. Entendeu? Deus lhe promete, Deus lhe chama, mas você vai ter que fazer acontecer. Porque se você não fizer acontecer, não vai dar em nada. Por quê? Porque Deus não age de qualquer forma. Deus faz a parte dele. Eu tenho que fazer a minha parte. O que é aliança? Aliança, os dois têm de cumprir com o pacto feito. Deus é fiel em cumprir a parte dele. Mas se eu não cumprir a minha parte, vai ficar difícil. Imagina você, irmãos. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Você nunca se interessa para estudar a palavra. Você não tem uma comunhão com Deus. Você vive de qualquer forma. Você não valoriza o que o Senhor tem na sua vida. Então, quando eu não me faço por merecer o cumprimento dessa promessa, vai ficar difícil se cumprir. Vocês vão ver, biblicamente falando, quantas pessoas que tiveram chamado de Deus, tiveram oportunidade. Tem os escolhidos e os chamados. Vocês vão perceber que Davi foi escolhido. Porém, o rei Saul, ele teve a oportunidade. Tá? E
Até um determinado momento, ele foi um rei muito bom. Mas no começo ele profetizou, no começo ele venceu, teve várias vitórias, venceu vários reis inimigos, não foi isso? Até um determinado momento, o rei Saul, ele se foi, disse, foi bem, né? Ele realizou um bom ministério, um bom reinado, nós sabemos disso. Mas quando chegou um determinado momento, ele tomou caminhos diferentes. E quando ele tomou caminhos diferentes, ele faz tudo o contrário do que ele começou, do começo do reinado dele. O problema não é começar todo mundo começa, irmãos. E todo mundo começa bem. Mas o problema é quando chega a determinado momento, a pessoa ela começa a desvirtuar o caminho. E ela se perde no meio do caminho. Por quê? Ela vai muito bem, mas daqui a pouco ela toma posições diferentes. E infelizmente, aí alguns dizem, mas não foi Deus que prometeu? Foi Deus que prometeu, irmão. Com certeza. É, sim. Mas, se a gente, como servo de Deus, não atentar para isso, porque quando Deus falou com Abraão, falou o quê? Saia da sua terra, do meio da sua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Cometeu algumas falhas, levou Ló, nós já sabemos essa história. Mas ele se manteve firme no pacto com Deus. Ele se manteve firme. A partir desse momento do capítulo 15 de Gênesis, aqui Abraão ele já estava com 86 anos. Já tinha se passado 11 anos, que ele tinha saído da cidade de Harã, tá? Já se fazia 11 anos. E que ele estava já nesse trajeto. Então, lá ele estava com 70 anos, agora já está com 80, né? Por isso, no capítulo 16 e 16, diz assim, que já se passaram 11 anos e que ele saíra de Harã. No capítulo 12, 4, conforme nós já estudamos, temos tempo suficiente para que ele tornasse, né, a atitude definitiva, né, para que ele tomasse a atitude definitiva de crer no Senhor. Já tinha tempo suficiente para isto. No 15, o 6 vai dizer, assim ser justificado. Vamos agora para o ponto alto. A grande aliança, no capítulo 15, não tinha medo, né? Quando o Senhor fala, não tenha medo. É o que o Senhor fala com Abraão no capítulo 15, verso 1. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo. Grande será a tua recompensa. Grande será a tua recompensa. Ela tem que estar um pouco miudinha, mas daqui a pouco eu passo para a menina ali. Quando o Senhor fala com Abraão, diz assim, não temas, Abraão, eu sou teu escudo. O que é que nós entendemos desta fala de Deus com Abraão? Se o Senhor fala, não temas, Abraão, eu sou teu escudo. Dá a entender que Abraão estava com medo. Ele estava receoso. Alguns vão dizer que talvez Abraão estava com medo daqueles reis lá, que ele venceu, que ele lutou para libertar o seu filho Ló, né, rei dos caldeus. Quem sabe estava com medo desses reis se voltarem contra ele. Mas eu entendo, pelo que Abraão fala com Deus, quando ele fala assim, Senhor, até agora o Senhor não me deu filho. Eu entendo que esta palavra, quando ele diz, Senhor, até aqui o Senhor não me deu filho, que ele estava preocupado. E qual era a preocupação? De que o seu servo Damasceno, né, Eliezer, seria o seu herdeiro. A gente vai ver isso no decorrer da mensagem. Tá? Por quê?
quando ele diz assim, Senhor, eu não tenho filho. Mas quando Deus fala também, eu sou o teu escudo. Aí vai entender também que o que Deus fala com Abraão está relacionado à questão de guerras, à questão de inimigos. Né? Ele estava temeroso, porque escudo, sabemos, que é um instrumento que se usa de aço, né? É um indumentária que se usa, vamos dizer assim, uma ferramenta que se usa, uma peça que se usa bem enorme, de aço, que veste todo o corpo do guerreiro, que põe ele empunhado na mão ou no braço, para que o guerreiro fique livre, né, das flechas, das armas, que ele pode estar em uma guerra e ser atingido. Então, isso serve de proteção para o corpo do guerreiro. Né? E era bem enorme, cobria todo o corpo, protegia todo o corpo. Então, quando Deus fala com Abrão e diz, Abrão, não temas, porque eu sou o teu escudo. Eu sou a tua proteção. Ninguém vai lhe atingir. Você está protegido. É uma garantia que Deus dá para Abrão, que ele não temesse a nenhum ataque do inimigo. Nem o inimigo físico, nem também o inimigo espiritual. Não é diferente. Nós, como igreja do Senhor, nós estamos protegidos. Nós temos o escudo da fé, né? A fé é um escudo. Nós temos a proteção de Deus que está sobre nossas vidas. Então, nós entendemos que Deus cuida de nós. Nós entendemos que Deus nos livra. Que para acontecer alguma coisa, só com a permissão dele. Né? E também o Senhor vai dizer, ok, eu sou o seu galardão. Né? Sou o teu escudo e também sou o teu galardão. Então, o que é galardão? É um prêmio, é um presente especial para quem faz algo especial para Deus. O Novo Testamento vai falar muito acerca de galardão. Presente, recompensa, dádiva, né? Algo especial da parte de Deus para aqueles que faz também algo especial para Deus. Tanto é que Jesus vai falar que até quem dá um copo de água fria para um escolhido de Deus, para um pequenininho com nome de servo ou de serva de Deus, que recebe galardão de justo. Então, Deus, ele é galardoador. Deus, ele é um Deus de recompensa. Nada, meus irmãos, que você faz para Deus, eu quero lhe dizer que não há nada que você não seja recompensado. Então, Deus lhe recompensa por tudo. Deus lhe recompensa por você servir a Ele, por você fazer algo especial para Ele, seja no espiritual ou também seja no material, porque em uma igreja não é tudo. O que fazemos para o Senhor não é só no espiritual, que é louvar, que é pregar, que é orar, até mesmo uma cadeira que você tira do lugar, até mesmo a limpeza do templo, o serviço, o trabalho aqui dos irmãos aqui na construção, o irmão que pinta a parede, as irmãs que decora, né? Quem cuida do som, quem arruma o som, quem deixa tudo alinhado, tudo arrumadinho, para o bom andamento do culto, né? Quem louva, que se preocupa em ensaiar, que se preocupa em fazer o de melhor, ter aquele cuidado, aquele zelo. Então, quero dizer que Deus é o Deus de recompensa. Isso está no livro das obras, tá? Mas, quanto mais você se dedicar, você fazer o melhor, você servir a Deus com excelência, maior é a graça, maior é a unção, maior é a bênção, maior é a recompensa. E não é só para você, é para os seus também. É para os seus também, porque o Senhor também dá recompensa para ti. Como Abraão, como Ló, né? Ló foi abençoado em quê? Embaixo da nuvem da promessa que Deus tinha com Abraão. Então Ló foi abençoado, não era nem para Ló estar com Abraão. Mas Abraão, com aquele amor, porque Ló era órfão, conforme já falamos aqui semana passada, tá? Ló era órfão, o pai de Ló tinha morrido, acho que mãe também.
né? Não, a mãe estava viva ainda. Mas Abrão ficou com pena de Ló e o levou. E Ló prosperou, porque ele estava embaixo da nuvem da bênção. Estava sobre a proteção espiritual de Abrão, um homem de promessa. Então, se você é uma mulher de promessa, você é um servo de Deus de promessa, os irmãos também aqui na live, que tem promessa de Deus, não se preocupe, não tenha medo, porque o Senhor é o nosso escudo. Então, Deus fala com Abrão, diz o quê? Abrão, não tenha medo, não tema, porque eu sou seu escudo. Então, Deus é o nosso escudo. Eu percebo que os últimos dias, os brasileiros estão tão assim, aterrorizados com medo, estão tão amedrontados, né? Até mesmo os cristãos estão tão apreensivos. Mas, queridos irmãos, a palavra de Deus tem que se cumprir. Não há necessidade da gente estar temeroso, apreensivo com o que vai acontecer, que tempo, qual governo, uma coisa nós sabemos. Não há autoridade que não seja constituída por Deus. Até mesmo para Deus cumprir a palavra dele, o Senhor, ele vai ter que permitir que aconteça. Independente do governante que seja, nós iremos orar pelo governante. É o papel da igreja, é orar e abençoar e não amaldiçoar. Irmão, porque quando nós abençoamos, quando nós liberamos a palavra de bênção, eu quero dizer que a nossa bênção prevalece. Aonde tem maldição, estenda as mãos e abençoe, que a bênção é quem vai prevalecer, não é a maldição. Porque até o coração do rei está na mão do Senhor. Como o rio, como as correntes do rio. Né? Você sabe que o rio tem a sua correnteza. Assim também é o coração do homem, o coração do rei na mão do Senhor. E quando Deus manda, quando Deus ordena, até Nabucodonosor vai comer capim. Tá? Quando Deus está no comando, quando Senaqueribe afrontou o povo de Deus, afrontou o rei Ezequias, você já sabe muito bem o que foi que aconteceu. Deus colocou freio na boca e anzol no nariz e acabou. Nós cremos nesse Deus que é guerreiro. Nós cremos nesse Deus que é escudo. Nossos filhos estão escudados no Senhor. A sua descendência, como a descendência de Abraão, Deus prometeu a Abraão, disse assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E você vê que Deus vai falar o quê? De famílias. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E quem te abençoar será abençoado. Mas quem te amaldiçoar será amaldiçoado e acabou e ponto. Isso é uma determinação divina. Então, se você é um chamado, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, você é abençoado e pronto. Aleluia, glória a Deus. Logo, nenhuma maldição vai prevalecer contra você. Porque maldição sem causa não vai prosperar. Deus falou com Abrão. Abrão, seja santo, seja perfeito, ande na minha presença, porque quem lhe abençoar será abençoado, mas quem lhe amaldiçoar será amaldiçoado. Quem tentar fazer guerra contra você não vai prevalecer. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Oh, santo Deus, aleluia. Interessante que quem chamou Abrão para o pacto, para a aliança, foi Deus. Então aqui, a experiência, o ponto alto é a experiência que o próprio Deus desenvolve com Abrão, a comunhão. E é Deus que vem até Abrão. E é Deus que chama Abrão para o pacto. Tipo assim, Abrão, a nossa amizade já está tão profunda que isso aqui não pode ficar de qualquer maneira. Nós temos que selar esse pacto aqui.
É assim que Deus faz com o servo, com a serva. Quando você começa a orar, você começa a desenvolver aquela comunhão, aquela intimidade, aquele louvor, né? Não é, meu querido irmão, gosta de louvar aí na casa dele. Eu vejo esse irmão louvando assim, com a alma na casa dele, né? Eu vejo o irmão louvando, adorando. Então você está chamando, você está atraindo a atenção de Deus para você. Você está atraindo a presença, irmão Claudionor, de Deus. Aí o Senhor diz assim: ó, servo Claudionor, eu não quero ficar assim. Não vamos fazer um pacto mais profundo, de maior intimidade? Aleluia. Você chama Deus para você. Você atrai Deus para você. Você atrai a bênção para você. Você atrai a maior intimidade para a sua vida. A bênção está sobre ti. Aleluia. Por quê? Porque Abrão foi um homem que ele creu em Deus. Ele creu de tal forma que o Senhor diz assim: Abrão, saia. Vá para uma terra que eu ainda te mostrarei. E quando Abraão sai da sua família, quando ele sai da sua terra, ele vai para um lugar que ele não sabia ainda para onde era. Que lugar? Você já pensou de eu chegar para você aqui e assim, ó, servo, serva, vá, pegue sua mala, pegue sua mudança, pegue seu carro, pegue tudo e saia de Alagoinhas. Senhor, para onde eu vou? Depois eu te digo, pega a estrada que lá eu vou te revelar para onde você vai. Oh, aleluias. Oh, glória. Santo Deus, aleluia. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo. Meu Deus, e grande será a sua recompensa. Não tema, Abraão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. E você sabe, isso é tão extraordinário que hoje a Bíblia ela relata acerca do seio de Abraão. Que todos aqueles que dormem em Cristo está repousando, descansando das suas obras no seio de Abraão, aguardando o quê? O encontro de Jesus com a igreja. Quando Jesus vir buscar a sua igreja, aonde lá vai ter a festa das bodas do Cordeiro. Sou teu escudo e te darei grande recompensa. Deus é Deus de recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que palavra pode ser mais motivadora do que esta para, meu Deus, para inaugurar uma nova etapa da caminhada com o seu servo? Deus vai agora propor uma aliança histórica que alteraria para sempre não apenas a vida deste patriarca, como toda a sua posteridade, né? Um ponto tão alto como esse, palavra tão motivadora. Com a motivação dessa, irmão, quem é que não vai? Me diga, Senhor, o Senhor tem um pacto, mas o que é que tem aí para mim? Servo, certo, tem coisa boa. Sou teu escudo, darei grande recompensa, será pai de grande nação e você será grande. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, o que eu acho lindo, igreja, é como o próprio Deus faz questão de nos motivar para esse chamado. Ele não só escolhe, ele não só envia, mas ele também lhe dá segurança. Ele nos dá motivação. Deus é o maior motivador da igreja. Entendeu? Aquela mensagem esqueci o nome. Motivacional, pronto. Aquela mensagem motivacional. A gente critica às vezes, mas irmão, o maior motivador da igreja é o Jesus. Está entendendo? O maior motivador de fé é o Senhor Jesus. Porque com uma mensagem dessa, quem é que não fica motivado? Abraão, sou teu escudo, e grande será a tua recompensa.
tenho muitos galardões para você. Você vai pisar na terra. Aí no pacto, você sabe o que é que Deus firma no pacto? Abraão, essa terra eu darei ao meu povo. Vou expulsar os inimigos. Vou tirar os heveus, os heteus, tudo com o nome de eu. Vou tirar, vou expulsar todos. Meu povo vai passar um processo, um tempo. Mas depois de tudo isso, eles virão e possuirão essa terra. Porque essa promessa eu faço a você. Essa promessa é tua. E a tua descendência vai possuir. Aleluia, glória a Deus. Quem não fica alegre, querido, quem vai resistir? Quem é que vai ficar para trás? Nós não. Não fica para trás de jeito nenhum. Então vocês vão ver que cada momento de Deus com Abraão, então eles eram íntimos. Íntimos. Tanto é que todo momento Deus está falando com Abraão. É alguns momentos que ele manda o anjo, né? Quando Deus foi anunciar, eu acho linda quando Deus vai anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós vamos ler daqui a pouco, vamos ver. Quando Deus fala assim, eu não posso esconder isso do meu amigo. Eu não poderia deixar de avisar para Abraão, o meu amigo. Ele tem que saber primeiro do que Ló. Ele tem que saber primeiro do que os sodomitas. Sodomitas não foram avisados não, só receberam, já foi o anjo descendo lá e mandando fogo. Mas antes de o Senhor subverter Sodoma e Gomorra, aí Deus assim, eu não vou esconder nenhum segredo do meu amigo Abraão. Não poderia deixar de falar isto para ele. Aí vai lá em forma de anjo, né? Naquele momento que ele vai lá, também fala acerca do nascimento de Isaac, naquela hora, né? E foi toda aquela maravilha. Agora vamos começar aqui com nossa Tamirizinha, né? Agora ela vai, a minha, me ajudando aí. Glória a Deus. Pontuar, né? Parece que é no ar já. Isso. Apesar dessas garantias, Abrão tinha muitas dúvidas. Não duvidou de Deus, simplesmente não conseguia entender como ou quando as promessas do Senhor sobre sua descendência se cumpririam. Capítulo 15, do 2 ao 4. O Senhor confirma que seu plano é através de Abraão e Sara, e ele crê nesta palavra. Capítulo 15, do 5 ao 6. Ponto B. Para confirmar a promessa sobre a terra, Deus toma o método usado naquela época para se fechar um negócio. Capítulo 15, do 7 ao 10. Vários animais eram sacrificados e divididos ao meio, formando um caminho pelo qual passavam as pessoas envolvidas naquele compromisso. A ideia era forte. Se uma das partes rompesse o acordo feito, que acontecesse com esta o mesmo que se fizera aos animais usados. Capítulo 15, do 11 ao 21. É interessante que no momento de celebrar a aliança, somente o Senhor passou por entre os animais. Capítulo 15, verso 17. Jeová era a única garantia confiável de que o pacto seria cumprido. Aleluia. Ponto aqui, vamos explicar aqui essa parte tão importante. Igreja, eu fico tão maravilhada de ver assim os detalhes de Deus. De ver a perfeição de Deus. Naquele momento, naquela época, naquele contexto, né? Então, qual era o procedimento para um pacto? Pegava os animais exigidos por Deus, tá? Então, ali, eles sacrificavam aqueles animais, né? Cordeiro, né? Limpo, um par de rola. Vai ter aqui, foram 2 animais e um par de rolinha, né? Então, eles faziam, cortava em partes, partia eles ao meio certinho, tirava as bistras, tirava tudo, né? A pele. Então, cortava eles, né? Todos, e aqui colocava as partes dos animais aqui, um de frente para o outro, tá? De frente para o outro, de um lado, outro de outro. O cordeiro, vamos dizer assim, o cordeiro. Então, cortava ele e aqui virava assim,
as bandas viradas uma para a outra, vamos dizer assim, barriga com barriga, vamos dizer assim. Um desse lado, outro do outro lado. E formava. E no meio aqui, então tinha o sangue, né? O sangue. E esse sangue era espargido aqui entre os animais. E as pessoas do pacto passavam junto ali por 7 vezes. Era assim. Então eles passavam ali, tá? Para lá e para cá por 7 vezes, falando aquelas palavras, tá? Que estava formando aquele pacto. Qual que era o pacto? Então eles tinham que firmar, falando aquelas palavras ali, para que a partir daquele momento fosse selado esse pacto. Só que tinha uma coisa: se uma das partes falhasse, então a aliança, como se fez com aquele animal partido ao meio, também rompia a aliança entre os dois. Agora vamos para o casamento. No casamento é o quê? Pacto. Pacto é feito com sangue. No casamento, na relação íntima, tem o quê? Sangue, né? É feito um pacto perante o Senhor, perante as autoridades, perante a família e o ministro. Então ali é feito aquele pacto. Quando se um romper o pacto, quebrar o pacto, então como era aquele animal, como aquele animal foi partido em partes, assim também se partiria a aliança entre. Quando alguém se casa que quebra o pacto por meio do adultério, da infidelidade, de formas assim, então a própria pessoa infiel, ela está quebrando esse pacto com o seu outro cônjuge. É desta maneira. Então, quando o Senhor fez um pacto com o Senhor, de servir a Ele, e quando a pessoa se desvia, tá? Então ela quebra esse pacto, né? Ela desmancha esse pacto. Ela está esmagando esse pacto. Como, dando significado que como aqueles animais estavam partido, assim também seria cortado, né? Se romperia os laços daquele pacto que foi selado. Nesse pacto aqui, interessante, que quem passou foi Deus, não foi Abraão. Meu Deus. Foi o Senhor quem passou por meio dos animais partidos ao meio. O próprio Deus passou por ali, firmando essas palavras com Abrão. E qual era o pacto? Abrão, eu sou o teu Deus, teu escudo. Essa terra, eu te darei a toda a descendência, darei a todo o povo, e eles virão para essa terra, vão ser oprimidos. Aí o Senhor fala que eles iam passar por 400 anos de opressão, mas que depois eles voltariam, sairia rico e voltaria para aquela terra. Primeiro ponto do pacto, a garantia da promessa que eles voltariam e a possuir aquela terra, que é a terra de Canaã, que manava leite e manava mel. Explicando aqui acerca do pacto. Tá? Vamos aí, filha. 2. O nascimento de Ismael. Capítulo 16. Podemos considerar este capítulo como o ponto mais obscuro da vida de Abraão. Ele já tinha sido justificado por sua fé, mas se sente pressionado pela esposa Sara para resolver a seu modo a situação que parecia perdida. Por mais que tentemos justificar e compreender sua atitude, uma vez que dificilmente algum de nós teria agido de forma diferente, foi uma falha lamentável. A. O casal podia apresentar justificativas espirituais. O Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. 16, verso 2, parte A. E culturais. Era costume da época adotar um herdeiro quando não se tinha filhos naturais ou alugar o ventre de uma concubina com esse fim. Fato é que estas palavras foram fatais para ele e sua história.
Abrão atendeu à proposta de Sara. Capítulo 16, verso 2, parte B. B. Sara aparentemente se arrependeu da sugestão de entregar sua escrava a Abrão e tomou uma decisão ainda pior. Desprezou a Agar e forçou Abrão a mandá-la embora. Capítulo 16, do 4 ao 6. A escrava, que estava grávida, tenta pegar a estrada que a levaria à sua terra, o Egito, mas não consegue chegar e é orientada pelo anjo do Senhor a voltar para casa, mesmo que como escrava. Seu filho Ismael nasceria e se tornaria o pai de uma grande nação. Capítulo 16, verso 7 ao 14. E o 25, do 12 ao 18. Mais tarde, ela seria expulsa novamente. 21, do 9 ao 21. Mas o Senhor cumpriu sua promessa. Ismael se casou no Egito e estabeleceu sua descendência. Apesar de tudo que nós já falamos, mas mesmo assim Abraão, ele falha. Por quê? Sara, sua esposa, estava o pressionando por um filho. E ela não estava mais tendo paciência. Mulher, ela às vezes deixa o marido nervoso. Quando ela invoca de querer uma coisa, e ela já ficando de idade, né? Já ficando já avançada em anos, seus costumes de mulher já tinha cessado a essa altura, né? Creio que já estava um pouco na menopausa, né? Eu acho bem isso daqui. E ela diz assim, olha, interessante, irmão, que mesmo Deus falando, nós também não somos assim? Mesmo Deus nos consolando, mesmo Deus confirmando o que Ele tem conosco, que Ele vai dar livramento, que Ele vai abençoar, que Ele vai salvar nossa família, vai salvar nossos filhos, vai salvar o esposo, que Ele vai fazer coisas maravilhosas, vai dar porta de emprego, vai nos levantar, vai fazer maravilhas. A gente insiste e a gente fica insistindo na mesma coisa com Deus. Não é assim? Ah, mas está demorando. Ah, mas há tanto tempo que eu espero. Mas isso não acaba mais nunca, não, é? É saber se eu queria para ontem. Não devia ter acontecido, não. Está demorando muito. Então, a Sara, gente, não era qualquer coisa que ela estava pedindo, era um filho. Era o direito de ser mãe. Era o direito dela ver se cumprir a promessa. Então, ela começou, tipo assim, ficar preocupada. E, às vezes, a gente limita o poder de Deus. Deus, Ele é soberano e acabou. Deus, Ele é poderoso e acabou. Deus faz e acabou. E quando Ele diz que vai fazer, Ele faz. Ah, mas eu esperei e não aconteceu. Então não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala, irmão, se cumpre, ninguém vai poder invalidar a promessa de Deus. E Sara, como nós somos, já que diz que Abraão, que os profetas, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós somos, tá? Eram sujeitos às mesmas falhas. Eram sujeitos às mesmas preocupações, a ansiedade, né? Aquela coisa, meu Deus, e não vem mais nunca não, e não vai acontecer mais nunca não. Sara estava assim, né? Apesar do pacto, olhe bem, apesar dos sinais, apesar das promessas maravilhosas, mas Sara pressiona a Abrão. E Abrão cedeu. Ele ouviu a esposa. Ó, pega a minha serva, que ela era egípcia, né? Agar. Naquela época era normal ter barriga de aluguel. Isso é que não se pagava nada. Hoje em dia pagam milhões para ter barriga de aluguel, né? Então ela era serva, aí fazia ela de concubina, ele ia se deitar com ela, ter relação com ela, e ela ia engravidar e depois pegava aquele filho e daria para sua esposa Sara. Aí quando Agar viu isso, assim, ei, peraí ainda, eu sou mulher do senhor Abraão, Sara não tem filho, eu tenho, ei. Ela aí já não respeitava mais a Sara. Ela já não obedecia mais a Sara, ela começou a desobedecer a Sara, humilhar a Sara. Ela começou a afrontar a Sara. Porque ela veio Sara de certa idade. Ela, como serva, com certeza, era bem mais nova. Ela já quis o quê? Se apropriar de Abraão. Ela já quis ser esposa de Abraão. Ela já quis colocar Sara o quê? De lado. Né? Excluir a Sara. Ela quis tirar Sara do né?
Aí Sara veio assim, Abraão, percebemos que o negócio que ele fez não deu certo, não. Minha serva não me obedece mais, não me respeita mais como patroa. Agora, ela não faz mais nada, ela agora fica assim, ó. Estava grávida ainda estava gestante. Né? Aí o que acontece? Despediram Agar. Despediram, foi para o deserto, daquele jeito que foi, tentando voltar para o Egito. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo aquele casal falhando, se precipitando, querendo adiantar as coisas, né? Mesmo assim, Deus usa de misericórdia. Por quê? Por amor a Abraão, por amor a ti, por amor a você. Deus transforma a maldição em bênção. Deus muda as coisas. Deus quebra protocolo. Tá? E ela vem, diz assim, ó, Sara, volta. Ouve a tua senhora. Porque também eu farei desse menino também uma grande nação. E o menino nasce, cresce, vai para o Egito, se casa no Egito. Mas o problema está até hoje estão lá brigando. Formou-se um grande problema. Formou-se duas nações inimigas. Vocês veem até hoje, o problema está lá no Oriente Médio. O quê? Os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac, que até hoje estão lá em guerra. Poderia ter sido evitado, com certeza. Né? Então, vocês vão ver que essa foi a situação. O homem falhou, mas nem isto impediu de Deus cumprir com o verdadeiro propósito. Vamos continuar. Aleluia. 3. A circuncisão, capítulo 17. 13 anos mais tarde, o Senhor aparece novamente a Abrão para lembrá-lo do alto nível de sua missão. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Capítulo 17, verso 4. 3 coisas importantíssimas acontecem nessa manifestação do Senhor ao já idoso patriarca. A. Mudança de nome. 17, verso 5. De Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. Pai de multidão. B. Deus estabelece o ritual da circuncisão, um sinal físico e perpétuo da aliança de Deus com Israel. 17, do 9 ao 14. C. A promessa do filho reafirmada com o registro do nome, Isaque. Capítulo 17, do 15 ao 19. 4. Sodoma e Gomorra. 18 a 19. Estas 2 cidades ficavam na planície fértil do Jordão, onde Ló escolhera viver algum tempo antes. 13, verso 10. Eles foram chamados de notórios pecadores. 13, 13. Sendo até hoje conhecidas como um centro de forte apologia e prática do homossexualismo. O Senhor decide julgar esses 2 povos e vai comunicar a Abraão sua decisão. 18, verso 17. A. Sem saber que estava acolhendo anjos, Abraão exerce a hospitalidade comum aos povos da região. Ele começa a perceber que não são seus semelhantes quando a conversa começa a girar em torno das promessas de Jeová. Desta vez com data marcada para acontecer. Capítulo 18, do 1 ao 15. B. Abraão fica sabendo da destruição iminente das cidades e intercede por elas, por amor de Ló. Capítulo 18, 16 ao 33. O Senhor ouve a súplica de Abraão. 19 e 29. Mas, infelizmente, naquela cidade perversa só existe um justo, Ló, que será salvo pelos anjos. C. Quando Ló recebe os anjos em sua casa, os moradores de Sodoma dão sua última demonstração de impiedade. Sem saber que eram anjos, eles querem abusar deles sexualmente. 19, do 1 ao 11. Ló parece não ter entendido a urgência do aviso que recebe. Ele está resistindo a seguir os anjos, que precisam agarrá-lo pela mão e tirá-lo dali à força. Capítulo 19, verso 16. Juntamente com sua mulher e filhas. A mulher
mostrando estar extremamente arraigada à cidade e bens que deixou para trás, desobedece a ordem de não olhar para trás e acaba morrendo. Capítulo 19, versículo 26. Tempos depois, Ló engravida suas próprias filhas, que demonstraram no episódio que tinham assimilado toda a cultura e perversão da cidade. Isso aqui foi, né, igreja? Foi algo muito sério, tratando da esposa de Ló, porque a ordem de Deus era ninguém podia olhar para trás. Estratégia do Senhor, que olhasse para trás, morreria. Então sai Ló com as filhas, ele ainda se demorou, né? O anjo foi lá, pega Ló com as filhas e a esposa, para tirar da cidade, porque o anjo do Senhor já estava ali para, né, atear fogo na cidade. Sodoma e Gomorra foi destruída a fogo. Com fogo, desceu fogo do céu, Deus enviou e queimou, subverteu, e ninguém poderia voltar a reconstruir essa cidade, porque era uma cidade maldita, anátema, tá? Nesse momento, o que acontece? A mulher de Ló fica com saudade, com apego aos bens que tinha deixado, porque não deu tempo Ló sair com os bens. Ló saiu com a mão na frente e outra atrás, nem muda de roupa levou, irmãos. E a ordem do Senhor foi: escapa por sua vida. Escapa por tua vida, porque a vida é mais preciosa do que os bens. Nós temos que entender, meus queridos, que a vida é mais preciosa do que qualquer fazenda, do que qualquer dinheiro, do que qualquer riqueza. Tem gente morrendo, se acabando por causa de dinheiro, propriedade, famílias inimigas. As pessoas estão em guerra, em pé de guerra, por causa das coisas materiais. Por causa das coisas da terra, dinheiro, prestígio, posição. Por que o mundo está assim? Por que o Brasil está assim, irmão? Por que os países estão assim? O que é isso? Disputa de poder, dinheiro e poder. Todo mundo quer mandar, quer ser mais que todo mundo, tudo isso. O mundo está assim por causa do poder. Sempre foi assim. O ter, de qualquer maneira, o mandar, o oprimir, o decidir. Os faraós desse país vão cair do trono. Ou mais hoje ou mais amanhã, mas não vai ficar. Porque nós conhecemos a história. Isso para Deus não é problema. O homem, na mão de Deus, é como uma formiga embaixo do pé do elefante. Todos têm que saber que o poder da vida e da morte está na mão de Deus. Porque esse fogo de vida que nós temos, né? Apesar dos ateus não crerem em Deus, de achar que Deus é balela e conversa fiada, um dia eles vão saber se é balela. Porque um dia todos vão se deparar diante do justo juiz. E como justo juiz que Deus é, Deus vai retribuir a cada um segundo as obras. Tudo de bom que nós fazemos vem para nós mesmos. Mas tudo de mal que o homem faz, faz para si mesmo. Tá o quê? É dessa forma, irmão. Então, ninguém se engane. Então, o que acontece? Aí a mulher de Ló olha, né, para a cidade. Ou seja, ela olhou para trás. Quanta gente está olhando para trás hoje? Quanta gente com saudade do que ficou no mundo, né? Quanta gente com saudade do que tinha? Quanta gente com desejo de ainda querer fazer as coisas do mundo? Voltando atrás. Não. Ela ficou virada na estátua de sal. Mas quem está implantando isso? Líderes que se autodenominam como doutores, teólogos, os sábios, os PhD, né? Doutores em teologia, né? Que quanto mais estudado, mais são incrédulos. Todo mundo sabe disso. Até no meio tradicional já está se ensinando isto, que quanto mais homens estudam a teologia, quanto mais se aprofunda no conhecimento, aí nós vamos estar de acordo com o que o apóstolo Paulo ensina, que a letra mata e o espírito vivifica, porque a letra sem o poder de Deus mata, porque eles se tornam contra Deus, ensinando coisas, ensinando doutrina que não é de Deus, ensinando doutrina de demônios.
Nós sabemos disso. Tá? Então, meu Deus do céu. Eles próprios ensinam isso. Dentro de 4 paredes, o casal decide o que quer fazer. O esposo tem direito do corpo da mulher, então faz do corpo dela um corpo de prostituta. E as mulheres aceitam e muitas delas gostam também. Muitas delas, elas amam isto. Entendeu? Fazendo aí Paulo vai ensinar o quê? O que é que Paulo vai dizer? Não faça do teu corpo de meretriz. Quem se une a uma meretriz faz-se um com ela. Tá? Então, o vosso corpo é templo do Senhor. E não o profane. Pegaria eu o corpo do Senhor, o templo do Senhor, e transformaria no corpo de uma prostituta, de uma meretriz? Claro que não. Né? Aí ele vai dizer o quê? Quem destruir o templo do Senhor, Deus o destruirá. Porque esse templo, esse corpo não é meu, não é nosso. Esse templo aqui é morada de Deus. É habitação de Deus. É templo do Espírito Santo de Deus, porque Deus não habita na coluna do templo, na parede, no teto e nos objetos. Ele está aqui, porque Ele está habitando em nós. A única maneira, irmão, de Deus estar na igreja, guarda isso, hein? A única maneira de Deus habitar na igreja é por meio das nossas vidas. Viu? Se ninguém tiver o Espírito Santo de Deus, irmão, você vai entrar e vai sair do mesmo jeito. Quanto lugar que a gente vai pregar, que você prega, você chega, você sai, e você não tem a presença de Deus. Vocês têm visto isso aqui? Muitos pregadores que vêm aqui, chegam aqui e nos elogiam. Você viu vários aqui falar. Disse, irmãos, fique aqui, a colafrota está feia. É difícil ter um lugar. E você já viu vários pregadores falar isso aqui. Não é para a gente estar assim, engrandecendo, nem se exaltando, não. É para a gente estar descendo cada vez mais, sendo mais humilde e sendo mais fiel a Deus. Isso nos chama para uma maior responsabilidade, irmãos. E não deixar o mundo entrar na igreja, não deixar o mundo dominar a igreja. Volta e meia, vocês percebem que eu estou aqui, o Senhor me toma aqui num estreito e começa a doutrinar o povo, que o povo começa a exagerar. Porque se deixar a vaidade dominar a igreja, o Espírito Santo sai, irmãos. Ele não fica em templo sujo, não. Ele não fica. Ou nós somos de Deus ou não somos. O nosso corpo é santo ou é profano. Ai de quem tentar profanar o templo do Senhor. Tá? Então, muitos lugares, situações que você vai, para você pregar, está difícil. O peso da vaidade, da desobediência, o peso da carnalidade está tão grande que o Espírito Santo de Deus não está podendo mais se fazer presente em muitos lugares e em muitas vidas. Isso é verdadeiro. Quem quiser diga que eu quero ser santarrona, que eu quero ser muito espiritual. Eu sei do meu compromisso com Deus. Tá? Eu sei o que Deus tem comigo e o que Ele quer da minha vida. E o que Ele quer que eu ensine. Posso ser taxada de tudo. Pode dizer, né? Que a minha idade é agora vamos se vestir como ela, como a velha. Agora vamos vestir assim e não sei mais o quê. Tá bom. Deixa assim. Desse jeito. Irmãos, eu quero dizer o seguinte. Eu conheço a Deus e a palavra. Eu não estou aqui para agradar a A e a B. Eu estou aqui para agradar ao meu Senhor. Esse evangelho que pode tudo. Esse evangelho aí, tá, que estão pregando e anunciando. Fique nessa.
Continuando, meu amor. D. As duas cidades são totalmente queimadas numa chuva de fogo e enxofre que o Senhor manda sobre a cidade. Até as plantações foram destruídas. Capítulo 19, do 24 ao 28. 5. Seguindo suas peregrinações como nômade, Abraão vai até a terra de Gerar, em busca de espaço para seus rebanhos e seu povo. Capítulo 20, do 1 ao 18. Ali, ele repete o mesmo erro que cometera no Egito, cerca de 25 anos antes, e mente novamente a respeito de sua esposa. Vocês acham que Abraão faz lá de novo? Ele ficou com medo novamente. Chegou lá, ele mentiu e disse: essa mulher é minha irmã, não é minha esposa. 25 anos antes, ele já tinha mentido. Aonde? No Egito. Aí o Senhor de noite foi lá, tocou lá no rei, disse assim: ei, se tocar eu mato. Mesmo Abraão mentindo, aí o cara levou a mulher de Abraão para dormir com ela. Quando foi à noite, o anjo foi lá e desceu-se assim: ó, se tocar, vou ferir você com todo o reino. Vou ferir e matar todo mundo. Não toca não, hein? Que Deus é esse, hein? Mesmo Abraão errando, Deus deveria, mas Abraão errou. Ele mentiu, então deixa a mulher dele, deixa lá tocar na mulher dele. O Senhor fala assim: não, aqui não pode profanar não, que é santo. Mesmo na falha do homem, mas eu cuido. Tá? 25 anos se passa. Vai para a cidade de Gerar, porque houve fome na terra. Chega lá, Abraão, novamente, Abraão faz a mesma coisa. Vamos continuar. Lição do dia. As fases do relacionamento de Abraão com Deus nos ensinam e nos desafiam a imitá-lo. Ele começou com pouca informação e muita fé. Prosseguiu, mesmo apesar de dúvidas e falhas. E foi se aprofundando a cada novo encontro, a cada nova revelação, a cada nova promessa. Conhecer a Deus é um processo que só pode ser desenvolvido com fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. É um processo. Mas é um processo tão, assim, tão gratificante, tão emocionante, né? É um processo. É um processo. Ele foi crescendo em graça. É um processo a gente servir a Deus, irmão. É um processo. Você começa com o primeiro degrau e você vai subindo. Você vai crescendo em experiência, em fé, em comunhão. Abraão cresceu em fé. Tanto é verdadeiro que quando Deus pede o seu filho Isaque, ele lá no Monte Moriá, sacrificar o seu filho, Abraão não relutou, não fez nenhuma objeção. Abraão, por isso que ele é conhecido como pai na fé, porque ele não questionava a Deus. Quando demorou, quando ele estava esperando ainda o nascimento do filho, esperando ainda o cumprimento da promessa, ele só queria saber de que maneira ia acontecer, quando seria. Ele não duvidou. Disse assim: como vai se dar? Como Maria falou, como vai se dar? Zacarias, assim, Zacarias já duvidou. Né? Zacarias já fez o que é diferente. Zacarias está lá orando no templo, né? Queimando incenso, sacerdote. Lá na turma dele, lá no momento, né? Foi escalado para aquele momento, ela queimando incenso. Aí o anjo veio: não temas, Zacarias, sua oração foi ouvida. Ah, pode ler aí. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, ao qual porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Vocês estão entendendo aí? Há uma diferença muito grande. Como Verdade. saberei isso? Se Deus está falando. O anjo já está anunciando que vai se cumprir, que vai acontecer. João Batista ia nascer.
Então aqui foi o quê? Uma dúvida. Ele não acreditou. Como saberei isso que a minha esposa já é velha? E eu estou avançado em idade. Como saberei? Então ele o quê? Duvidou. De quê? Da palavra de Deus. Da mensagem de Gabriel. Aí Gabriel, nem Gabriel gostou da história. Nem um anjo aprovou. E disse, olha, eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus. Eu sou mensageiro de Deus. Gabriel, ele assiste diante de Deus. E o que é ser um assistente? Né? O que é ser um assistente? Está todo tempo ali assistindo e cumprindo com as ordens determinadas. Gabriel, o anjo da bênção. Tem um versículo aí para ler? Respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Aleluia, glória a Deus. O anjo deu a resposta, foi enfático. Ele não foi lá perguntar para Deus que resposta dava para Zacarias, não. Vocês perceberam aqui? Né? O anjo assim, peraí ainda. Está pensando o quê? Que eu sou aqui qualquer um, é? Sou mensageiro de Deus. Fui te enviado para te trazer essas alegres boas novas. Essas alegres e boas novas. Como que a gente recebe alegres e boas novas e a gente ainda fica questionando? Hoje tem essa modalidade. Deus toma um profeta para falar com a igreja, falar conosco. Aí depois a pessoa está lá questionando de novo. Está ali naquela dúvida, está ali remoendo. Ai, não acontece, não sei o quê. Mas Deus não já falou que vai fazer? O Senhor não já falou que vai resolver esse problema? Deus não já falou que vai salvar o filho? Deus não já falou que vai libertar? Deus não já falou que vai abençoar? Deus não já falou que vai abrir a porta? Ele vai abrir e pronto. Ele vai fazer e pronto, porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele tem promessa. Tá o quê? O Gabriel falou assim, peraí ainda. Eu fui enviado por Deus para te entregar esta grande bênção. Tu ainda não quer receber. Ainda está procurando saber como que vai saber disso. Se você já está sabendo. Eu já estou te anunciando que Deus mandou. Deus está falando. Por causa disso, ó, vai ficar mudo. Não vai poder testemunhar da bênção. Você vai ver sua esposa grávida, vai sair daqui do templo e não vai poder dizer para a multidão que você teve uma visão. Aleluias, glória. Porque está no templo, todo aquele tempo, um sacerdote, a multidão estava esperando porque tinha coisa boa de Deus. Porque tinha revelação de Deus. Porque tinha a promessa de Deus. Então, todo mundo maravilhado, assim, está demorando demais. Ele está tendo visão de Deus. Quando ele sair aqui, vai ser só fogo. Vai ser só Pentecoste. Vamos pular e saltar na presença do rei. Quando o sacerdote sair do templo, já temos a resposta do céu. Aí Zacarias sai o quê? Mudo. Você já pensou que agonia, coitado? Imagina vocês, que agonia poder contar das maravilhas de Deus e não poder falar. Ir para casa e não poder falar para a esposa. A esposa está lá esperando o sacerdote, né? Cheio de Deus, cheio de unção, para ele ministrar na vida dela, na casa, no lar. Chega lá, ele chega mudo. Você já pensou que é isto? Recebe o marido mudo, o sacerdote mudo, sem poder falar nada. Aí vem a gestação, vem ali o pré-natal, vem os 9 meses. Aí Isabel, envergonhada, foi para o deserto, que ela ficou com vergonha, que ela estava velha. Ela ficou com vergonha das irmãs mais novas, ficar caçoando dela. Olha, a vovozinha está grávida. Olha a vovozinha.
Olha, é crente agora. Olha, olha, está grávida agora, depois de velha. Como é que ela vai dar amamentar esse filho? Como é que ela vai dar mamar para esse filho? Já está bem gaga, bem velhinha. Eu imagino como elas não ficavam sorrindo de Isabel. Meu Deus. Aí ela, envergonhada, foi para o deserto da Judeia. Ficou no deserto para se esconder, se ocultar, porque ficou com vergonha. Meu Deus do céu, que coisa, viu? Olha, isso aqui dá uma mensagem, viu, igreja? Até hoje, quando uma mulher, né, ela engravida, já certo tempo assim da sua vida, chega lá, ela vai levar o bebê para tomar vacina. Esse é o netinho. As brasileiras são muito ligeiras, viu? Meu Deus do céu, já cresceu muito. Uma menina com 15 anos, está com o corpo ainda em formação. Informação, desenvolvimento ainda. Você está vendo as meninas de 13, 14 anos aí, nessa situação, ela para de viver, interrompe a adolescência dela para ir cuidar, uma criança cuidando de outra criança, irmão. Se bem que na nossa cultura, na nossa mentalidade, a gente não acha muito legal, né? Mas o quê? Nossa cultura. Para eles lá, normal. Normal, normal, normal. Agora a gente aqui, que está acostumado a ver as meninas tudo com carinha de menininha, tudo com o filho no colo, tudo de barrigão, né? Tudo tendo filho, e joga lá para os pais cuidar, vira aquele problema todo, aquela confusão. Infelizmente, é a grande verdade. Tá bom? Então, Zacarias passou isso, mas Deus cumpriu a promessa. Não está limitado pela fraqueza do corpo.